Oi, voltei. A Pro fez em 2 etapas, até para ter um fôlego, tá? Para não ficar falando o tempo inteiro. Então, vamos lá. Os exercícios 9, 10 e 11, nós já tínhamos feito hoje, né? Hoje a Pro está se referindo à quarta-feira, tá? Hoje, na aula do Zoom, tá? Agora, nós vamos fazer o exercício 12. Vamos prestar atenção. Ele diz assim: 108 brindes foram repartidos em partes diretamente proporcionais, aqui, diretamente, aos números 2, 3 e 4. Portanto, a parte 3 vai receber quanto? Então, olha o que a Pro fez, ó. 108 foi dividido em partes proporcionais a 2, 3 e 4. Eu somei 2, 3 e 4, deu 9. Certo? Agora, eu vou fazer o quê? Esse 108 dividido por 9 dá 12. Então, eu vou dar 12 para cada um. Esse que vai receber duas partes, vai receber duas partes de 12. Esse vai receber 3 partes de 12. E esse vai receber 4 partes de 12, tá? 24, 36 e 48. Mas o exercício só quer a parte de 3. Então, quem recebeu a parte proporcional a 3, recebeu 36. Tudo bem? O exercício 13 é meio parecido. Só que, aliás, a ideia é exatamente igual, só que ele trabalha com fração, tá? Então, olha só. Diz o seguinte: dividir o número 700 em 3 partes diretamente proporcionais a quem? A 0,5, a 0,25 e 1/8. A menor parte será? Então, presta atenção, olha o que eu fiz. 700 vai ser dividido em 3 partes. Meio, olha lá, transformei em fração. 0,25 transformei em 1/4 e 1/8 já estava em fração. Legal? Agora, a Pro vai fazer a mesma coisa. Nós aqui em cima não tínhamos somado as partes? Eu vou somar esse mais esse mais esse. Olha lá. Somei frações, achei o MMC, dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima, certo? Cheguei em 7/8. Agora, eu vou pegar o total, que é 700, e vou dividir por 7/8. Olha lá, assim como a Pro fez lá em cima, só que aqui eu tô trabalhando com fração. 700 dividido por 7/8 é divisão de fração. Então, vocês já sabem que copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Eu já dei uma simplificada aqui para trabalhar com valores menores. 700 dividido por 7 é 100, e 100 vezes 8, 800. Então, cada um vai receber 800. Agora, vamos lá. Lembra que aqui nós tínhamos achado que cada um ia receber 12? Esse recebeu 2 partes, esse 3 partes, esse 4 partes. A ideia aqui é exatamente igual. Vai receber meio de 800. O que é meio de 800? É 400. O que é 1/4 vezes 800? Seria 800 dividido por 4, 200. E 1/8 de 800 é 800 dividido por 8, que deu 100. Portanto, a menor parte foi 100, tá? Esse é o exercício 13. O exercício 14, vamos lá. Eu acho que dessa lista ele é um pouco mais elaborado, talvez pelo enunciado, presta atenção. Eu tenho 3 grandezas, A, B e C, são tais que o A é diretamente proporcional ao B e inversamente proporcional ao quadrado de C. Aí, vamos lá, transformar isso que ele escreveu em uma expressão. Ele falou para mim que a razão entre eles vai ser A vezes C ao quadrado, tudo isso sobre B. Então, você precisa dessa expressão algébrica inicial, tá? Para só então começar a atribuir os valores que ele deu. Aí ele falou para gente o seguinte: quando B vale 6
e C vale 3, o A vale 1. Opa, então vamos substituir. Ele falou para mim o quê? Quando o A vale 1, substituir por 1. Quando o C vale 3, substituir por 3. E quando o B vale 6, substituir. Agora, vamos lá. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 1, 9. Então, o meu K, a minha razão, né, a minha constante de proporcionalidade aí é 9 sextos. Até aí, tudo bem, porque não é isso que ele quer. Vamos terminar de ler o exercício. Aí ele fala pra gente assim: e quando o A valer 3 e o C valer 2, quanto vai ser o B? Opa, então vamos substituir. Olha lá. O K eu já descobri, ele é fixo, ele vale 9 sextos, então eu já coloquei ele aqui. E agora eu substituí pelos valores. Ele falou para mim que o A vale 3 e o C vale 2. E ele quer o B. Então vamos lá. Multiplicar em cruz, tá? 9 vezes B, 9B. Vai ser igual a 6 vezes 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 12, 72. O 9 estava multiplicando, foi para lá, dividindo. 72 dividido por 9, 8. Portanto, o B nessa situação vale 8. Tá? Exercício 15 diz o seguinte: se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, 3 dessas impressoras produzirão 2000 panfletos em quanto tempo? Então, vamos lá. Olha o que eu fiz aqui. Organizei as informações. 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 40 minutos. E se a quantidade de impressoras cair pela metade, porém a quantidade de impressões, né, de panfletos dobrar, quanto tempo eu vou levar? Então, primeira coisa, sempre comparado a essa, né? Eu uso essa como comparação, ó. Se eu reduzir a quantidade de impressoras e aumentar a quantidade de panfletos, o tempo vai aumentar. Portanto, presta atenção. Essa comparada a essa é diretamente proporcional e a quantidade de impressoras comparada à quantidade de tempo, ela é inversamente proporcional. Então, como que a gente começa? Copiando a primeira grandeza onde tem a incógnita, tá aqui. Ela vai ser igual. Essa outra grandeza, ela é diretamente proporcional, então eu vou passar ela em forma de fração da mesma forma, 1000 sobre 2000. Vezes, essa aqui, ela é inversamente proporcional a esta primeira. Portanto, eu já levo ela em forma de fração invertida. Ao invés de ser 6 sobre 3, passa a ser 3 sobre 6. Olha o que eu fiz. Já simplifiquei 3 zeros em cima, 3 zeros embaixo. 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 6, 12. Agora, multiplico em cruz. 3 vezes x, 3x, vai ser igual a 40 vezes 12, certo? Eu já dei uma simplificada. 12 eu dividi por 3, que deu 4. E 4 vezes 40, 160 minutos. Mas se você prestar atenção nas alternativas, não tem nenhuma delas, ó. Então, nós vamos ter que transformar em horas. 160 dividido por 60, cabem 2 vezes o 60, que é 120, e restam 40. Portanto, 160 minutos é o mesmo que 2 horas e 40 minutos. Alternativa D, certo? Vamos agora para o exercício 16, certo? O 16 só envolve questão de simplificação. Vamos lá. Diz o seguinte, que o Mauro publica no Insta todos os dias. Um certo dia ele teve 1.386 seguidores novos e 1.092 curtidas. De acordo com essas informações, determine a fração irredutível. Irredutível é aquela forma mais simples, eu não consigo reduzir mais, eu tenho que reduzir ao máximo.
E a razão vai ser entre quem? Presta atenção. A quantidade de novos dividido pela quantidade de seguidores que curtiram. Então, olha o que a Pro fez. 1.386 novos seguidores dividido pela quantidade de curtidas, tá? Dividi por 2, simplifiquei, cheguei em 693 e 596. Aliás, 546. Dividi por 3. 693 dividido por 3 é 231. 546 dividido por 3, 182. Aí, simplifiquei por 7. 231 dividido por 7 é 33. 182 dividido por 7, 26. Certo? Fração irredutível. Tudo bem? Era só ir simplificando, tá? E outra coisa, tinha que colocar na ordem que ele pediu da escrita. Exercício 17. Noé é um vendedor de planos da internet. Em apenas um final de semana, ele vendeu 3 planos diferentes, totalizando R$ 3.800. Sabendo-se que o valor de cada plano da internet é inversamente proporcional a quem? Aos números 6, 12 e 15. Determine o valor de cada plano. Então, presta atenção. Vou trabalhar com grandezas inversamente proporcionais. Então, olha lá. A está para o inverso de 6, que é 1/6, assim como o B está para o inverso de 12, que é 1/12, assim como o C está para o inverso de 15, que é 1/15. Certo? Vou somar as frações, lembrando que o A mais o B mais o C tem que totalizar 3.800. Aqui eu tenho uma soma de frações. Então, eu precisei achar o MMC, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, tá? Então, cheguei em 60 dividido por 6 dá 10 vezes 1, 10. 60 dividido por 12 é 5 vezes 1, 5. E 60 dividido por 15 é 4 vezes 1, 4. Perfeito. Agora, somei 10 com 5, 15 e com 4, 19. Tenho 3.800 dividido por 19 sobre 60. Divisão de fração. Copio a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Hora que eu multiplico esse pelo 60 e divido pelo 19, deu 12.000. Aí eu sei que o A está para 1/6. Então, vamos lá. 12.000 vezes o 10, esse 10 saiu aqui de cima, ó. 10 dividido por 60, certo? Olha o que acontece aqui, deixa eu explicar isso aqui melhor. Então, olha só, quando nós temos A está para 1/6, o que nós vamos fazer? Ó, o A não é 12.000? Não é isso? E aqui, essa fração 1/6 não é 10 sobre 60? Por isso que aqui é 10 sobre 60, tá bom? Agora, a hora que eu multiplico esse por esse e divido por 60, o plano A é R$2.000, tá? O B, mesmo esquema. 12.000 vezes o 5 que está aqui em cima, dividido pelo 60. Isso deu para mim 1.000. E por último, o plano C, que é 12.000 vezes esse 4 dividido por 60, 800. Então, plano A, 2.000, plano B, 1.000 e o plano C, R$800. Tá bom?